Fala galera, então pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre um novo assunto que é a parte de polinômios, tá? A gente encerrou aquela parte toda sobre números complexos, né? E agora nós vamos adentrar em um outro tópico, ou seja, nós mudamos completamente de assunto. Vamos falar agora sobre polinômios, né? No caso aqui, polinômios e função polinomial. Tá? Esse assunto aqui se encontra no volume 11, tanto é que o capítulo agora mudou, nós estávamos trabalhando com o capítulo 26, agora é o capítulo 27, tá? E essa parte introdutória aqui está nas páginas 33 até a página 37. Olha só, pessoal, polinômio, esse assunto aqui sobre polinômio, a gente estuda isso, pessoal, acreditem se quiser, lá no 8º ano do ensino fundamental. Se você quiser aprender isso aqui, pega o livro do 8º ano, gente, que explica esse negócio bem simplesinho. E você vai ver exercício sobre isso aqui que eu vou passar pra você, gente. Tá tudo no livro do 8º ano do ensino fundamental, gente. Vocês já viram isso. Tanto é que quando eu for ensinar pra vocês, vocês vão lembrar de bastante coisa aqui. Eu tenho certeza disso, tá? Então, olha só. A parte teórica que não tem muito o que falar, a gente já começa já na prática mesmo. Então, olha só. Aqui eu tenho esse polinômio aqui como exemplo, tá bom? Esse P aqui só pra dizer que é o polinômio. P, né, de polinômio, então vai ser P de x, quer dizer, aqui o x, gente, é a variável é a letra do seu polinômio, tá? Então P de x quer dizer, entre parênteses aqui, está dizendo quem que é a sua variável, quem que é a sua letra dentro desse seu polinômio aqui, no caso, é o x, tá? E aqui a variável, gente, ele tem diversos graus. O que é o grau? É o expoente da variável. Então, por exemplo, essa variável aqui, o expoente dela é 3. Já essa de cá, que é a mesma, né? O expoente é 2 e aqui o meu expoente é 1. Tá bom? E esses números, tá? Que está multiplicando a variável, gente, igual aqui, a variável que está elevada a 3, tem um número multiplicando ele. A variável x elevado a 2, tem um número multiplicando essa variável. X elevado a 1, tem um número multiplicando. E esse número aqui, ó, ele não tem x, tá? Na verdade tem, seria o x elevado a 0, que o x elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então seria menos 14 multiplicado por x elevado a 0, que é 1. Ou seja, então o x ele desaparece, mas na verdade existe, tá? Então olha só, a gente diz que a gente chama ele de termo independente, tá bom? Então os números que multiplica as variáveis é chamado de coeficiente, tá? As letras é a variável e o expoente de cada variável é o grau. Então vamos aqui discriminar cada um desses itens aqui. Vamos estudar o polinômio, tá? Parte por parte. Então começando, primeiro, nesse polinômio aqui, gente, quem é a variável dele? Quem é a letra dele? O x, tá? Agora, os coeficientes. O coeficiente eu vou separar por cada variável com grau diferente. Por exemplo, ó, a variável aqui, ó, que tem grau 3, ó, elevado a 3, quem está multiplicando? É o 1, gente. Então, o coeficiente é 1, tá? A variável a gente chama de parte literal, é a parte que tem letra. E os coeficientes é a parte numérica, é o número, tá bom? Aqui, x ao quadrado, quem está multiplicando x ao quadrado? Esse menos 5 aqui, então esse coeficiente do x ao quadrado é menos 5. E o x elevado a 1 aqui, não tem nada? Ah, você vai me falar assim que é 0. Não, gente, não tem nada, é 1. Se fosse 0, desapareceria, porque 0 vezes x desaparece, né? Então é 1, quando não tem nada é 1. Porque quando o 1 está multiplicando qualquer coisa, esse 1 não é obrigado a aparecer, tá bom? Só o fato do x aparecer aqui me diz que é 1, né? Tem um x ali, ó. Tá? Se eu pego 1 e multiplico por aquela coisa, ela continua sendo a mesma coisa, tá? Então, por isso na matemática, às vezes o 1 não aparece. Então, tem essa diferença entre, aparece 1, não aparece, não, gente. Matemática, tem coisa que às vezes não é necessário aparecer 1. Então, nesse caso aqui, não tem necessidade. Por isso que não aparece. Mas, se você quiser colocar aqui 1 vezes x, você pode, tá bom? Não tem nada de errado você colocar 1 vezes x aqui, não. E o termo independente é o número que não tem x, que no caso aqui é o menos 14, tá? Agora, o grau do polinômio, gente, tá? O grau do polinômio. O grau do polinômio, gente, é a variável aqui que tem o maior grau, tá bom? No caso aqui, ó, vou olhar a variável aqui, o maior grau aqui é 3, então o grau do polinômio é grau 3. Olha só, pessoal, quando a gente vai estudar sobre polinômio, só voltando aqui, é assim, ó. Esse termozinho aqui é chamado de monômio. O que é monômio? É uma multiplicação entre um número e uma letra. Ou pode ser só um número, tá? Então isso é chamado de monômio. Aqui eu tenho a multiplicação de um número por uma letra. Essa letra ainda está elevada a 2, não tem problema. Então isso aqui é um monômio, tá? Esse daqui, ó, é outro monômio. Aqui eu tenho, ó,
Esse x elevado a 3 é um monômio, esse menos 5x ao quadrado é outro monômio, o mais x é outro monômio, o menos 14 é outro monômio, tá? Então o monômio ele é uma multiplicação entre um número e uma letra, certo? Ou então ele pode ser simplesmente um número. Então olha aqui, quando você tem um único termozinho aqui, um único monômio, é chamado de monômio, tá? Quando você tem dois monômios, você pode chamar isso de binômio, tá? Quando você tem, ó, três monômios, você pode chamar isso de trinômio, tá? Agora, quando você tem mais de três, aí não tem mais nome específico, aí a gente chama de polinômio, tá? Poli, vários, tá? Então, vários monômios. Mas, quando você tem dois monômio, você pode chamar isso de polinômio também, mas se você quiser falar binômio, pode. Quando você tem 3, você pode chamar polinômio também, porque tem mais de um, mas se você quiser também, ele tem um número específico chamado trinômio. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um polinômio, gente, é um conjunto, é uma conjunto de monômios, então você vai somar, subtrair vários monômios, então tem aqui, ó, cada termo desse aqui, ó, é um monômio. Isso aqui, gente, vocês vê lá no 8º ano, aqui a gente passa meio que por cima disso aí, porque você já sabe o que é isso aí. Tá bom? Então, ó, isso aqui é um polinômio, tá bom? Então, continuando, vamos para esse próximo exemplo aqui, ó. Eu tenho esse polinômio aqui. Nesse polinômio aqui agora, a minha variável agora eu vou mudar, vou chamar ela de y, tá bom? Não tem problema algum, você pode chamar a sua variável de qualquer letra, tá bom, pessoal? Então, olha só. Primeiro, a variável y, os coeficientes, ó, aqui eu tenho, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, deixa eu só voltar para explicar uma coisa para vocês aqui, que aqui eu vou ter que comentar sobre isso. Olha só, aqui eu tenho, ó, x elevado a 3 é o maior grau, aqui eu tenho x elevado a 2, aqui eu tenho x elevado a 1, e aqui no 14 é como se tivesse o x elevado a 0, ele não aparece. Tá vendo que eu tenho todas as variáveis com os seus respectivos graus? Né? X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e aqui já não aparece mais. Quando isso acontece, a gente diz que é um polinômio completo, tá? Todas as variáveis de grau aí tá na sequência correta, né? Já nesse outro caso aqui, eu tenho, ó, p de y igual a y elevado a 5 menos 3y elevado a 2 mais 17. Olha só, o grau dessa minha variável y aqui é 5, né? O próximo aqui é 2. Tá vendo que ele pulou do 5 para o 2? Depois do 2 ele pula para aqui, para o y elevado a 0. Então, nesse caso, a gente diz que esse polinômio ele é um polinômio incompleto, porque ele não tem todos os graus de variável aí, da maior até chegar no menor. Por exemplo, começou no 5, ele vai até no 4, 3, 2 até chegar no 0. Né? Então, no caso, ele pulou, então ele é incompleto. Mas, olha só, eu vou discriminar para vocês todas as variáveis aqui, para você entender. Primeiro, a variável aqui desse meu polinômio é y. É y, não é x não. Os coeficientes, então vamos começar pelo y elevado a 5, tá? O y elevado a 5, o meu coeficiente dele é 1, tá? O y elevado a 4 não apareceu, quer dizer que o coeficiente é 0, tá? Então não apareceu, tem um 0 multiplicando. Y elevado a 3, também o coeficiente é 0. Y elevado a 2, o coeficiente é menos 3 aqui, ó. E o y elevado a 1 não apareceu, quer dizer que o coeficiente dele também é 0. No caso aqui do meu termo independente é 17 e o grau é o maior grau da minha variável, que no caso é 5, tá bom? Nós aprendemos assim no fundamental e no médio sobre equação e função de segundo grau, né? Aqui agora nós vamos aprender, gente, sobre funções de grau maior, grau 3, grau 4, grau 5. Só lembrando que quando a equação, quando o polinômio ele tem um grau 2, quer dizer que nós vamos encontrar dois valores para x. Você lembra disso? Fórmula de Bhaskara, né? Quando a sua função, o seu polinômio tem grau 5, quer dizer que vai ser 3 valores de x, ou seja, 5 raízes. Quando é do segundo grau é 2 raízes, tá? Vamos comentar mais pra frente sobre essa questão, tá? Aqui é apresentado para vocês a forma geral, tem lá no livro desse formato aqui, tá bom? Isso aqui, ó, é AN multiplicado por x elevado a n, quer dizer, aqui eu vou ter a variável x elevado a um expoente qualquer, aqui está sendo maior, aqui é simplesmente o coeficiente desse mesmo expoente que n aqui, mas o próximo aqui vai diminuindo, aqui meu expoente vai ser, por exemplo, se aqui é n, aqui vai ser n menos 1, vai diminuindo, e aqui vai ser o coeficiente respectivo ao x elevado ao n menos 1, até chegar no 0, gente. Você não precisa entender isso aqui, às vezes você olha e pensa assim, nossa, que trem louco, né? Não precisa entender, vamos aqui para a prática que vocês vão entender. É isso aqui, gente, ó, é um polinômio, ele vai diminuindo, ó, vai diminuindo o expoente. 3, 2, depende de qual expoente ele começa. Se ele começou do 3 aqui, ele vai até o 0. Se ele começou do 10, ele vai diminuindo até chegar no 0. Ou seja, é isso aqui que está dizendo essa forma geral aqui. Mas vamos para a prática.
Olha só, a partir daqui, só com esses conhecimentos aqui agora, nós conseguimos resolver algumas questõezinhas aqui. Vamos para esses dois exemplos aqui, ó, né, sobre essa parte inicial. Olha só, determine M, tá? Vou até destacar aqui, ó, determine M para que o grau de P de x igual a M mais 1 x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 17 seja 2. Ou seja, aqui está dizendo assim, ó, descubra para mim o valor dessa letra M aqui, ó, de modo que esse polinômio aqui, ó, de modo que esse polinômio aqui seja de grau 2. Bom, se o polinômio vai ser de grau 2, significa que o maior grau aqui da variável tem que ser 2. Ou seja, é aqui, ó. Ela tem que ser daqui para lá, ó. Tá? Ela vai ser de grau 2, esse meu polinômio. Ou seja, tá vendo que aqui eu tenho x elevado a 4? Isso aqui eu tenho que zerar isso aqui, ó. Significa que, ó, m mais 1 vai ter que ser igual a 0. Porque se eu tenho 0 aqui e multiplico por x elevado a 4, vai zerar esse meu x elevado a 4. Ele vai sumir e vai sobrar só essa parte aqui, ó. Aí ele se torna um polinômio de grau 2. Ou do segundo grau, tá? Então vai ser, ó, m mais 1 precisa ser igual a 0, gente. Passo 1 para lá, vai ficar o quê? Que m é igual a menos 1, tá? Se o m é igual a menos 1, vem e substitua aqui, ó. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? 0. Então vai ficar 0 vezes x à quarta. Então zerei essa parte aqui. Tá vendo como que eu fiz aqui? Eu descobri o valor de m de forma que eu zero o coeficiente do x elevado a 4. Tá? Próximo exemplo aqui, ó. O grau de P de y, my elevado a 3, mais 5k y à quarta é 3. Então ele está dizendo que o grau é 3, gente. O grau desse meu polinômio aqui é 3. Só que aqui eu tenho um m e aqui eu tenho 5k. Se o grau é 3, gente, quer dizer que y elevado a 4 aqui precisa zerar. Então quer dizer, quem está multiplicando o y à quarta? 5k. Ou seja, eu preciso que esse meu 5k seja igual a 0. Passo 5 dividindo, vai ficar o quê? Que k é igual a 0. Ou seja, eu preciso que o meu k seja igual a 0. Por quê? Porque eu multiplico 5 vezes k, vai dar quanto? 0. 0 vezes y à quarta vai dar 0. Então zerei isso aqui. Sobra o quê? Sobra aqui, ó. Então o meu polinômio vai ser o quê? De grau 3. Mas não basta, não é suficiente. Sabe por quê? Imagina, e se meu m for 0? Né? Aí ele deixa de ser do terceiro grau da mesma forma. Então, eu vou ter que colocar uma segunda condição. Qual? Eu vou colocar que o m precisa ser diferente de 0. Ele não pode ser 0. Pode ser qualquer número, menos 0. Porque se ele for 0, eu vou zerar o y na terceira. E não pode. Eu quero que o meu polinômio seja de grau 3. Né? Então, aqui ele mandou calcular o m e o k. Então, calculei os dois. Tá? Duas condições. Beleza? Vamos pra frente. Agora, eu vou comentar com vocês sobre o valor numérico de um polinômio, tá? Depois nós vamos falar sobre polinômio nulo e igualdade e, por fim, raiz do polinômio. Nós vamos parar a nossa aula, né? Que é a primeira parte do livro de vocês relacionado a polinômio. Então, vamos lá. Valor numérico de um polinômio. Gente, dado um polinômio qualquer, p de x, ou seja, o polinômio p do polinômio x é a variável. O valor numérico, p de alfa, quer dizer, esse alfa aqui vai ser número, gente. Pode ser positivo, negativo, número que for. É obtido substituindo x por alfa, ou seja, eu vou substituir o x pelo número, tá? Então, para eu saber o p de x, eu vou ter que fazer o quê? P de alfa, tá? P do número. Quer dizer, tá aqui, ó. Vamos para a prática, ó. Dado o polinômio, que é esse polinômio aqui, tá? Calcule p de 2. O que significa eu calcular o p de 2? Significa que, ó, aqui não é p de x, aqui é p de 2. Quando eu calculo o p de 2, eu vou pegar o número 2, né? E colocar no lugar dos x do meu polinômio. Então, vai ficar, ó, p de 2 é igual, ó, x elevado a 3 vai ficar 2 elevado a 3 menos x ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado mais 1 aqui, porque 1 é um número, tá vendo? Então, substitui o 2 aqui, ó, e o 2 aqui também. Então, quando eu calculo o p de 2, no lugar do x eu coloco 2, tá aí, ó. Então, vou fazer, ó, 2 elevado a 3 é 8, menos 2 ao quadrado, 4, mais 1. 8 menos 4 mais 1 vai dar 5. Portanto, p de 2 é igual a 5. Ou seja, nesse meu polinômio aqui, quando eu substituo o 2 nos x aqui, nas minhas variáveis aqui, o valor desse meu polinômio vai dar o 5. Ou seja, o valor numérico desse meu polinômio é 5. O valor numérico quer dizer que você vai descobrir um valor que representa o polinômio. Agora, que valor que representa o polinômio vai depender do valor aqui que você vai adotar para a variável. Nesse caso, eu adotei o 2 como a minha variável, tá? Agora vamos aqui, ó, p de 0, tá? Ou seja, no lugar do x eu vou colocar 0. Quais x eu vou colocar? Em todos, gente. Eu vou colocar o valor 0 em todos os x aqui do meu polinômio. Vai ficar p de 0 é igual 0 elevado a 3 menos 0 elevado a 2 mais 1. Ou seja, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Sobra quem? Sobra o 1. Então, quando você faz p de 0, gente, todas as partes que tem o x vai zerar, tá? Então, vai sobrar só o termo independente. Então, p de 0 é igual a 1. Quer dizer, o valor numérico desse meu polinômio, quando o x vale 0, é 1, tá? E aqui eu tenho o i, gente.
agora nós não estamos mais limitados ao mundo dos números reais, né? Ao universo dos números reais. Nós agora podemos adotar o que? Números complexos, tá? Então aqui polinômio, como a gente já estudou sobre números complexos, aqui agora nós podemos utilizar números complexos dentro dos polinômios, gente. Agora nós não temos mais limite, tá? Nós não temos mais limitações entre raiz quadrada negativa. Não, agora nós podemos utilizar o que? Números complexos, tá? Tanto é que aqui eu adotei aqui, ó, somente a unidade imaginária, tá bom? Não tem a parte real aqui não, só a unidade imaginária. Então vamos lá, P de I vai ficar o quê? I elevado a 3 menos I elevado a 2 mais 1. Agora, lembra potências de I? Gente, I elevado a 3 é o quê? É menos I. I elevado a 2 é menos 1, só que aqui é menos I elevado a 2, ou seja, vai ficar menos o menos 1, mais 1 aqui. Ó, menos 1 e menos 1, gente, multiplica-se os dois sinais, né, de dentro e de fora. Vai ficar mais 1 aqui, vai dar 2 menos I, ou seja, P de I é o que? Menos I mais 2. O valor numérico de P de I é menos I mais 2. Pronto, o valor numérico é o valor do polinômio representado por um único número, tá bom? Mas para isso precisa ser dado, né, o valor da variável aqui para você substituir e resolver, tá bom? Polinômio nulo, pessoal. Polinômio nulo é o polinômio com todos os coeficientes iguais a zero. Ou seja, todo o seu polinômio aqui ele será igual a zero, tá? Olha só um exemplozinho aqui de uma forma que utiliza esse conceito de polinômio nulo. Polinômio nulo, todos os seus coeficientes vai ser igual a zero. Pego todo mundo aqui, ó, vai dar zero, aqui vai dar zero e aqui vai ser zero também. Tudo vai ser zero, tá? Então, olha só. Calcule M e N, sabendo que P de X, ó, aí, ó, M ao quadrado é menos 9 vezes X, né? Mais N menos 2 é nulo. Então, esse polinômio aqui é nulo. Então, quer dizer, aqui eu tenho um coeficiente, a variável X, né? Quem está multiplicando, quem é o coeficiente dessa variável X? É o M ao quadrado menos 9 aqui, ó. Então, m ao quadrado vezes 9 está multiplicando x, tá? Então, vou pegar, ó, eu preciso que esse meu coeficiente seja zero. Então, vai ser o quê? M ao quadrado menos 9 vai ter que ser igual a zero. Pego o menos 9, jogo para o outro lado, vai ficar m ao quadrado igual a 9. Pego o expoente aqui, jogo para lá, vira raiz, tá? Então, vai ficar mais ou menos raiz de 9, porque a raiz vai dar dois valores, né? Como eu estou trabalhando aqui com segundo grau, né? Vai dar dois valores. Então, vai ficar o quê? Que m é igual a mais ou menos 3. Ou seja, quando o meu m vale 3 ou menos 3, eu vou zerar isso aqui, ó. Quer ver só? Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 9, zerou. Então, zerou meu coeficiente do x aqui. Ou então, menos 3 ao quadrado vai dar 9 também. Então, 9 menos 9 vai zerar. E o n menos 2 também precisa ser zero. Ó, n menos 2 igual a 0, jogo 2 para lá, vai ficar mais 2. Então, o n vai ter que ser 2. Então, ó, 2 menos 2 é 0. Então, pronto, eu zerei o meu polinômio. Fiz o meu polinômio se tornar nulo. Ou seja, descobri os valores dos coeficientes aqui. No caso, que o meu coeficiente é m ao quadrado menos 9. Zerei ele e também zerei esse outro coeficiente aqui. Que no caso seria o termo independente, né? Porque não está multiplicando por nenhum x, tá? Pronto, gente. Polinômio nulo. Agora, igualdade de polinômios, tá? Quando os coeficientes correspondentes são iguais. Quando que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes correspondentes são iguais. Por exemplo, você tem o P de X, os coeficientes do P de X vai ser igual aos coeficientes do P de Q. Tá? Então aqui minha variável é X, a minha variável aqui é aqui. Então olha só, tem dois polinômios aqui, ó. P de X igual a AX ao quadrado, mais B menos 1x mais 12. E Q de X é igual a menos 2x ao quadrado, mais 7x menos C. Então, ó, quem que é esse coeficiente aqui, ó, da minha variável x ao quadrado? O coeficiente é A. E do meu outro aqui, do meu Q de x, aqui tá dizendo que eles são idênticos, tá? Então, é para calcular A, B e C, sabendo que os dois polinômios são idênticos. Então, o coeficiente desse meu aqui, do x ao quadrado aqui, vai ser igual a desse, ó. Quer dizer, o A aqui é igual a menos 2. Pronto, acabei de descobrir o valor do A, menos 2. Quer dizer aqui, ó, menos 2... E aqui também, né, o A vai ser menos 2. Só igualar, gente, os coeficientes correspondentes. Vamos lá. Agora, do x elevado a 1. Ó, do x elevado a 1, nesse polinômio aqui, P de x, eu tenho, ó, B menos 1. Vai ficar o quê? B menos 1 vai ser igual ao coeficiente do x do outro, que é 7. Vai ficar B menos 1 igual a 7. Ou seja, B igual a 7 mais 1, então B vale 8. Ou seja, 8 menos 1 vai dar 7. Então, 7 igual a 7. E aqui, ó, menos C vai ter que ser igual a 12. Menos C igual a 12, ou seja, o C não pode ficar negativo, multiplica ambos os lados por menos 1, vai ficar que o C é menos 12, tá vendo? Então, ó, aqui, ó, menos o C, ou seja, menos o menos 12. Menos o menos 12 vai dar mais 12, então o C vai ficar 12 e aqui também vai ficar 12, tá? Pronto, gente, igualdade de polinômios. Para finalizar, nós vamos falar sobre as raízes de um polinômio, né? Ou a raiz de um polinômio, isso vai depender
do grau do seu polinômio, né? Se for um polinômio de grau 2, você vai ter 2 raízes. Se for um polinômio de grau 10, vai ter 10 raízes. Se for um polinômio de grau 1 milhão, vai ter 1 milhão de raízes, gente. É dessa forma que funciona, tá? Então, ó, alfa, ou seja, esse alfa é um número, tá? Ó, alfa é um número. Alfa é a raiz de um polinômio p de x se você fizer o p de alfa e der zero, tá? Ou seja, alfa é um número. Por exemplo, aqui, ó, 3 é a raiz de p de x se você fizer o p de 3 e o resultado for zero. Tá bom? Por exemplo aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz o P de 2 nesse meu polinômio aqui, não fiz? Não fiz? Quanto que deu o resultado? 5. Então, o 2 não é raiz, não. Se tivesse dado 0, o 2 seria raiz, tá? Eu fiz aqui, ó, P de 0 nesse mesmo polinômio. Quanto que deu o resultado? Deu 1. Se o resultado deu 1, não deu 0. Então, quer dizer que o 0 não é raiz desse meu polinômio. Eu fiz o I, gente. O I, ó. Substitui o i aqui no lugar do x. O resultado deu 0? Não deu 0. Então o i também não é raiz desse meu polinômio. Para ser raiz, gente, quando eu fazia 2 aqui, o resultado meu daria 0. Aí sim seria o 2, seria uma raiz. Mas nesse caso não é. Tá bom? Agora vamos ver aqui como funciona o esquema da raiz. Ó, exemplo. Eu tenho, aqui tá falando o seguinte, no exemplo A. 2 é raiz desse polinômio. É uma pergunta. 2 é raiz desse polinômio? Né? Vamos descobrir? Então vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o P de 2, ó. P de 2 é igual a esse polinômio aqui com o x valor sendo 2, né? Então vai ficar P de 2 é igual a 3 vezes 2 menos 6. 3 vezes 2 é 6, gente, ó. 6 menos 6 é 0. Opa, sim. Então o 2 é raiz desse polinômio, porque eu fiz o P de 2, deu 0 meu resultado. Tá bom? O polinômio zerou. Então o 2 é raiz, tá bom? Então raiz é isso, é um valor que você coloca no lugar do x que zera o seu polinômio. Vamos ver aqui, ó, próximo, ó. Determine as raízes de P desse polinômio aqui. Então aqui agora está pedindo para você determinar, certo? Então não tem exclamação aqui não, hein? Exclamação não, interrogação. Então, ó, para determinar as raízes. Então nesse caso aqui agora eu vou descobrir as raízes. Como? Ó, é uma equação do segundo grau. Como que eu descubro as raízes de uma equação do segundo grau? Resolvendo ela por fórmula de Bhaskara, né, até achar o valor dos dois x, x1, x2, né, o x', x2 linhas. Nesse caso aqui, como é comum para vocês achar por fórmula de Bhaskara, eu vou fazer para vocês por soma e produto. Soma e produto é uma formulazinha, gente, ó, vamos lá. Soma é o que? É você pegar os dois valores de x e somar eles. Você descobre o valor, o resultado dessa soma por essa fórmula. Produto, gente, é você pegar os dois valores de x que você achou e multiplicar os dois, tá? Então vou achar por essas duas formas. Vamos lá. Soma é menos b sobre a. O b é menos 5, tá vendo aqui o b? Aí vai ficar menos o menos 5 sobre 1. Vai ficar quanto? 5 sobre 1 vai dar 5. Ou seja, a soma dos dois valores de x vai dar 5. Gente, vou somar dois valores, o resultado vai dar 5. Vamos fazer algumas combinações aqui. Eu posso ter, ó, 1 e 4, eu posso ter 2 e 3, eu posso ter menos 1 e 6, eu posso ter menos 2 e 7. Tá vendo que eu tenho infinitos valores? Para eu somar dois números, o resultado dá 5. Agora, o produto vai distinguir entre todos esses que eu falei para vocês, ele vai definir apenas um único. Quer ver só? Ó, eu somei dois números, o resultado deu 5. Agora eu vou multiplicar dois números, o resultado vai dar 6. Ó, como? Ó, C sobre A. Ó, C vale quanto? 6. 6 dividido por 1, que vai dar 6. Ou seja, eu tenho dois números. Se eu somar os dois, dá 5. Se eu multiplicar os dois, dá 6. Tá vendo que agora ficou fácil, gente? Eu multiplico dois números, dá 6. Qual que é? Pode ser 1 vezes 6, ou então pode ser 2 vezes 3. Se eu somar 2 e 3, vai dar quanto? Vai dar 5. Então, tá vendo? Se eu pego 2 e 3 e somo, deu 5. Eu pego 2 e 3 e multiplico, deu quanto? Deu 6. Pronto. O meu valor de x é 2 e 3. Isso, gente, é soma e produto das raízes. É você descobrir o valor de x, né? Dos dois valores de x de uma equação do segundo grau, né? Uma função do segundo grau, usando a regra da soma e produto. Ah, mas eu sou acostumado a fazer pela fórmula de Bhaskara. Pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Eu só fiz aqui de um jeito, às vezes, diferente, que você não sei se você já viu, né? De um jeito diferente para você, que geralmente isso aqui soma e produto, gente, é visto na matemática lá do nono ano, tá bom? Às vezes do oitavo, nono ano, por aí, que você aprende soma e produto, tá bom? Mas a forma de Bhaskara, gente, resolve tudo, tá? Preocupa não, pode usar a forma de Bhaskara à vontade. Então tá aqui, ó, 2 e 3, gente. 2 e 3 é a raiz? É. Por quê? Se eu substituir 2 aqui, vamos fazer o teste, ó. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. 4 aqui mais 6 aqui dá 10, menos o 10 zerou. Se você fizer com 3 vai zerar também, tá bom? Para finalizar a nossa aula, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 2 é a raiz desse polinômio aqui, ó. Só que tem um m aqui, tá vendo? Aí ele fala, calcula o m. Então vamos lá. Aqui tá falando que o menos 2 é raiz. Quer dizer, se o menos 2 é raiz, significa que se eu fizer p de menos 2 vai dar 0, não é? Então eu vou fazer o meu polinômio inteiro sendo p de menos 2. Ou seja, todos os meus x aqui eu vou substituir por menos 2, ó.
menos 2 elevado a 3, mais 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais m vezes menos 2, menos 3, e vou igualar a zero, porque ele está falando que se eu fizer o período de menos 2 vai zerar, porque o menos 2 é raiz, né? Então vai ficar, ó, menos 2 elevado a 3 vai dar menos 8, tá? 4 vezes, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 4 vai dar 16, m vezes menos 2 vai dar menos 2m, menos 3 igual a zero, tá? O menos 8 eu jogo para ele, troco o sinal, mais 16 eu jogo para ele, troco o sinal, e menos 3 também da mesma forma. Então ficou menos 2m igual a 8 menos 16 mais 3, tá? Então somando tudo isso aqui, ó, resolvendo aqui vai dar menos 5. Pego o menos 2 com sinal e tudo e passo dividindo. Gente, isso aqui não tem regra não. Tipo assim, não é que não tem regra, tem regras, tá? Você pode usar qualquer uma. Ou seja, você pode, ó, se você quiser, como o m tá com sinal negativo, você pode pegar isso aqui tudo e multiplicar por menos 1, aí você passa o 2 dividindo. Ou você pode pegar o menos 2 com sinal e tudo e passar dividindo, que foi o que eu fiz aqui. Ou então você pode dividir ambos os lados por menos 2. Gente, agora você faz a regrinha que você quiser. Vocês estão no terceiro ano, gente, tá? Então não precisa eu ficar detalhando esse tipo de coisa aqui, não. Tô detalhando pra mostrar pra você que tem 3 formas de você resolver isso aqui. Isso aqui é básico, tá bom? Bem básico. Então, ó, posso pegar o menos 2 com sinal e tudo e passar dividindo. Agora eu faço a regrinha de sinal, ó. Menos dividido por menos vai dar mais. 5 sobre 2. Como vai dar um resultado com vírgula, não é obrigado a você colocar. Então você pode deixar a fração aqui, ó. Mas a fração precisa estar na forma irredutível, tá? Não tem como mais reduzir. Não tem como simplificar mais isso aqui, tá? Então pronto, gente. É isso aqui. Essa é a parte introdutória sobre polinômios, tá bom? É uma matéria super tranquila. Tanto é que vocês já viram, tá? Isso aqui lá no 8º ano. Se você quiser, você pode pegar um livro, gente, de matemática. Baixa na internet um livro de matemática do 8º ano. Ou, né, pode, tiver um livro na sua casa do 8º ano, pega lá e olha, você vai ver a parte lá sobre polinômios. É isso daqui, pessoal. Nós vamos aprender operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Até a parte de divisão a gente estuda no 8º ano. Aí daí pra frente, aí é só conteúdo aqui mesmo do 3º ano. Que aí quando a gente chegar na parte de divisão de polinômios, aí nós vamos adentrar na parte inédita pra vocês, que só faz parte aqui do 3º ano do ensino médio, ok? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa aula por hoje. E fui!